Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo e História. Hoje daremos continuidade à leitura do item 6 da introdução do Livro dos Espíritos, que já iniciamos no episódio anterior. Vamos à leitura. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas. Mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito encarnado. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem perverso a de um espírito impuro. A alma tinha sua individualidade antes da encarnação e a conserva após a separação do corpo. Conforme já tratamos no episódio 3 de nosso estudo, o Espiritismo, ao conceituar a individualidade da alma antes e após a encarnação, nega o panteísmo. Na verdade, o Espiritismo é o exato oposto do panteísmo, visto que para este, em resumidas palavras, a alma é como uma centelha que se desprende de um todo divino ou Deus e que, após a sua morte, retorna a esse todo, perdendo a sua individualidade. Continuando a leitura. No seu regresso ao mundo dos espíritos, a alma reencontra todos os que acolheu na terra, e todas as suas existências anteriores se delineiam na sua memória, com a recordação de todo o bem e todo o mal que tenha feito. Temos aqui dois princípios que trataremos adiante no decorrer de nosso estudo do Livro dos Espíritos. O primeiro deles é o da afinidade espiritual, que será melhor abordado por ocasião do estudo das semelhanças físicas e morais, especialmente na questão 207, e também nas questões 302 e 387. Outro conceito é o do esquecimento do passado durante a encarnação. Trataremos deste por ocasião do estudo da questão 392 e seguintes. Continuando a leitura. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e purificação de sua alma aproxima-se dos bons espíritos, com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os espíritos não encarnados, ou errantes, não ocupam nenhuma região determinada ou circunscrita. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos, sem cessar. É toda uma população invisível que se agita ao nosso redor. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza. Causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados, ou mal explicados, que não encontram solução racional. Sobre esse ponto, trataremos ao estudarmos o item sobre a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações, nas questões 459 e seguintes, e também no item da influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, nas questões 552 a 535. Continuando a leitura. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos convidam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos convidam ao mal. É para eles um prazer ver-nos sucumbir e cair no seu estado. As comunicações ocultas verificam-se pela influência boa ou má que eles exercem sobre nós sem o sabermos, cabendo ao nosso julgamento discernir as más e boas inspirações. As comunicações ostensivas realizam-se por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, na maioria das vezes através dos médiuns que lhes servem de instrumento. No Livro dos Espíritos, teremos o detalhamento dos tipos de mediunidade. Continuando a leitura.
Os espíritos se manifestam espontaneamente ou pela evocação. Podemos evocar todos os espíritos, os que animaram homens obscuros e os dos personagens mais ilustres, qualquer que seja a época que tenham vivido. Os de nossos parentes, de nossos amigos ou inimigos, e deles obter, por comunicações escritas ou verbais, conselhos e informações sobre a situação em que se acham no espaço. Seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes seja permitido fazer-nos. Os espíritos são atraídos na razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores gostam das reuniões sérias, em que predominam o amor do bem e o desejo sincero de instrução e de melhoria. Sua presença afasta os espíritos inferiores, que encontram, ao contrário, livre acesso e podem agir com inteira liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade e por toda parte onde encontrem maus instintos. Longe de obtermos bons conselhos e informações úteis desses espíritos, nada mais devemos esperar do que futilidades, mentiras, brincadeiras de mau gosto ou mistificações, pois frequentemente se servem de nomes veneráveis para melhor induzirem ao erro. Nesse momento, vamos tratar de um tema sensível, que já gerou discussões acaloradas e problemas entre espíritos no Brasil. Diferentemente do que se convencionou como regra no Brasil, através de uma interpretação, a nosso ver equivocada, da declaração do médium Francisco Cândido Xavier sobre a sua mediunidade, onde ele dizia que, abre aspas, o telefone só toca de lá para cá, fecha aspas. Kardec trabalhou na codificação muitas vezes com a evocação dos espíritos, ou seja, chamando-os para indagar-lhes e não apenas esperando que eles viessem ao seu encontro. Não citamos o querido Chico Xavier para colocá-lo em contradição com o codificador, mas para deixarmos claro que o médium de Uberaba falava de sua mediunidade, e não de uma regra de conduta, ou mesmo de uma regra das comunicações espíritas. Além disso, no caso específico de Chico Xavier, ele dizia que o telefone só toca de lá para cá, também com finalidade didática, pois, durante algum tempo, ele conduziu reuniões públicas em que muitas pessoas aflitas iam em busca de notícias ou de uma mensagem de consolo vinda de um ente querido recém-desencarnado. Há que considerar que a grande maioria dos desencarnados não se encontram aptos a enviar mensagens por intermédio dos trabalhadores da mediunidade pelos mais variados motivos. Por isso, no caso específico, o telefone só tocava de lá para cá, eliminando assim, naquele trabalho, a possibilidade de se evocar espíritos completamente desconhecidos do nosso querido Chico. Naturalmente, a evocação dos espíritos é uma questão que traz um sem número de questões de difícil solução, pois Kardec, do alto de sua hierarquia moral e intelectual, e, naturalmente inspirado ou intuído pelos espíritos que participaram do advento da doutrina espírita, tinha a destreza de evocar espíritos que certamente contribuiriam com a codificação em si. Todavia, a evocação de espíritos, se praticada por pessoas que, mesmo sendo sérias ou bem intencionadas, a depender da personalidade evocada, podem ser alvos fáceis de espíritos mistificadores, especialmente se estiverem tentando evocar personalidades conhecidas. Nesse caso, espíritos frívolos ou embusteiros poderiam passar-se pela personalidade para induzir o médium a erro. Naturalmente, não é preciso grande esforço para entendermos que uma comunicação oriunda de uma personalidade conhecida certamente atrairá mais atenção de curiosos e, por isso mesmo, mais repercussão, sendo um desafio à humildade do médium e, naturalmente, uma oportunidade tentadora para os espíritos enganadores se aproveitarem de um descuido do exercício mediúnico para produzir uma série de mensagens sofistas, minando a credibilidade do trabalho mediúnico. Vemos isso com frequência nos dias de hoje, onde tão logo uma personalidade do mundo artístico ou político desencarna,
surgem mensagens supostamente atribuídas a esses espíritos, nos mais variados canais de internet e vídeos. Continuando a leitura. Distinguir os bons e os maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, cheia da mais alta moralidade, livre de qualquer paixão inferior. Seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e têm sempre por alvo o nosso progresso e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, quase banal e mesmo grosseira. Se dizem às vezes coisas boas e verdadeiras, dizem com a mais frequência falsidades e absurdos, por malícia ou por ignorância. Zombam da credulidade e divertem-se à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade e embalando-lhes os desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na perfeita acepção do termo, não se verificam senão nos centros sérios, cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos dirigidos para o bem. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nessa máxima evangélica. Abre aspas. Fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Fecha aspas. Ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para as menores ações. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que, desde este mundo, se liberta da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e o cultivo do amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. Que cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa de sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante viola a lei de Deus. Eles ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos nada pode estar escondido. O hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas reveladas. A presença inevitável e incessante daqueles que prejudicamos é um dos castigos que nos estão reservados. Ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos correspondem penas e alegrias que nos são desconhecidas na Terra. Mas eles nos ensinam também que não há faltas irremissíveis, que não possam ser apagadas pela expiação. O homem encontra o meio necessário nas diferentes existências, que lhe permitem avançar, segundo o seu desejo e os seus esforços, na via do progresso, em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. Destaquemos aqui a passagem, abre aspas, mas eles nos ensinam também que não há faltas irremissíveis, fecha aspas. Dela, podemos depreender que a doutrina espírita elimina definitivamente a figura do inferno e da condenação eterna, não apenas perpétuas no espiritismo. E, diante disso, temos que a consequência lógica de que todo e cada espírito ou indivíduo, por mais faltoso que seja, demorará mais ou menos no caminho que levará à plena evolução, pois, sendo parte da criação divina, não poderia ficar irremediavelmente perdido, pois isso seria negar a perfeição do próprio Criador. Continuando a leitura. Este é o resumo da doutrina espírita, como ela aparece no ensinamento dos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que lhe fazem. E com isso, concluímos o estudo do item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.